Então, eu, eu, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu tenho enfrentado o mundo dos mortos. Tenho, né? Uma feitiçaria terrível que fizeram comigo. Não, mortos e demônios, tudo mortos, condenados que não aceitaram a Jesus Cristo, alma dos homens mortos, das mulheres mortas, etc, 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 que morreram pecando diante de Deus. Essas almas estão vagando aí, etc. Então, nesses últimos tempos eu tenho enfrentado. Não é brinquedo não. Eu tenho enfrentado. Esta noite eu não consegui dormir. Né? Porque são legiões de demônios. O Senhor já me mostrou no sonho que são os demônios mais feios e horríveis do inferno que está contra mim. Os chifrudos são os demônios mais horríveis do inferno. Tá entendendo? Eu já tive essa visão. Assustador. Que pecam mesmo, cometem pecados terríveis diante de Deus. Condenados. Todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade. Todo esse pecado que a gente vê no mundo. Prostituição, assassinato, maldade, perversão, enfim, todo tipo de perversão, de apostasia, o mundo dos demônios, o mundo dos espíritos enganadores, né? O mundo da maldade. Se você vê, você se assusta. É um mundo real, mas Jesus disse que a gente não deve temer. Está bem claro aqui na Bíblia que o povo, eles temem isso. Eles temem os demônios. Eles têm temor dos demônios, né? Aquele demônio chifrudo ali, horrível ali, que é um Deus para ele, enfim, etc. Eles têm temor. Mas nós, o povo de Deus, nós somos exortados por Deus a não temer o temor que eles temem. Não temer o demônio, por mais chifrudo, por mais poderoso que ele seja, porque eu já tive uma experiência que os mais perigosos demônios, os anjos de Deus que viraram demônios, que pecaram, eles estão presos em cadeias. Eles estão presos lá nas profundezas do inferno, em subterrâneos, eles gritam, lhe dão aqueles gritos horríveis, assustadores, e eles estão presos, eles não saem de lá. Eles são horríveis, enfim, são horríveis, eles matam, eles fazem a maldade, eles são terríveis. A pessoa tem que ter muita fé em Deus, muita fé em Jesus para combater essa gente, esses seres aí, né? São terríveis, são assustadores, são terror, o terror do inferno. E também as almas dos homens que, enfim, mataram muita gente, não se arrependeram, fizeram maldade, queimaram casa, muita gente morreu. Enfim, esse mundo aí dos mortos é um mundo real. Não é brincadeira, é um mundo real. Né, essa sombra preta com essa mão querendo engasgar, querendo enforcar. Aquele garotinho que foi morto, antes de ele ser morto pela madrasta dele, enfim, a empregada, a babá, deu um depoimento que antes de ele ser morto pelaquela sua madrasta,
ela já tinha tentado matá-lo antes do que daquela injeção. Ele contou para a babá dele que ele estava assustado, ele acordou assustado, e que quando ele acordou, alguém queria sufocar ele, queria matar ele com um travesseiro, e quando ele acordou, ele viu aquela mulher com travesseiro, a madrasta querendo sufocar. Veja, a sombra do diabo estava dentro dela, o espírito do diabo queria matar aquele garoto e conseguiu matar o garoto. Ele precisava de uma proteção de Deus, enfim. Porque eles matam, ele usou aquela mulher maligna para matar o garoto, a criança. Matou a criança. E ele estava sendo perseguido pela madrasta. Se a gente observa a história dele, a mãe já tinha sido morta. Dizem aí que ela se suicidou, se matou, não sei por que motivo pelo qual ela cometeu esse mal contra ela, não sei, uma descoberta, enfim, que levou ela a essa ruína, enfim. Ela se matou e deixou ele, e ele já tinha... Então ele precisava de muita oração, ele precisava realmente de muita proteção, e coisa que não aconteceu. Porque o diabo estava tentando matar ele e conseguiu matar ele, né? Agora quem vai julgar isso aí é Deus. No juízo final, Deus vai julgar isso aí. Então só Deus mesmo. Eu já tive essas experiências de que tem um assassino ou uma assassina envolvida com as profundezas do inferno. Deus já me revelou as profundezas do inferno que me persegue com o quê? Com a legião dos mortos. Legiões dos mortos dela. São legiões e legiões e legiões e legiões e legiões. E eu estou combatendo também com as minhas legiões de fé, minhas legiões. Tá entendendo? E o Senhor diz, não temeis a conjuração, a tudo quanto este povo chama a conjuração. Não tem mais. Eu não temos mortos. Eu já lutei. Num sonho que eu tive, eu já lutei com um homem todo sanguentado. Tá entendendo? Todo sanguentado, ele vinha com aquela força terrível, mas no sonho eu prevaleci contra ele. Eu era mais forte, a minha fé, o povo de Deus, eles são mais fortes, eles têm o Espírito Santo se sobressai contra o espírito do diabo. A palavra de Deus, o Espírito de Deus se sobressai contra o espírito do inferno. O espírito, só que eles insistem, eles não desistem. É 24 horas essa feiticeira querendo me derrubar, querendo me matar, querendo me arruinar, querendo que eu vá para o inferno junto com ela. Quer que eu vá para o inferno junto com ela, que eu negue a Cristo, negue a palavra e quer me subjugar. Tá entendendo? E nega de pé junto, que não é envolvida com ocultismo, etc, mas é um ocultismo das profundezas do inferno. É uma louca, uma doida, é uma perturbada. Não tem medo, vai 1h, meia-noite, vai para o cemitério fazer ritual lá para os mortos, conversa com as almas dos mortos. Tá entendendo? Meia-noite, passa de meia-noite até as 6 da manhã, conversando com as almas dos mortos. Pelo amor de Deus, cometendo abominação diante dos olhos de Deus. Não tem medo das almas dos mortos. Todo mundo sanguentado, todo mundo... São zumbis, eles são horríveis, eu já vi, eles são horríveis, são as coisas mais horríveis. Não tem palavra para se descrever. São coisas horríveis, que realmente dá medo. Você vê um monstro. Nas igrejas está cheio de histórias assim. Uma vez um pastor contou um testemunho que eles foram pregar, evangelizar numa cidade mal assombrada. Nessa cidade, nessa casa, ninguém habitava, era porta batendo, etc. Tinha monstros ali. E os missionários que foram morar naquela cidade, foram pregar, foram evangelizar, eles enfrentaram essa adversidade. Eram horríveis, eram monstros horríveis. E eles lutam contra o crente, eles querem dominar o território, eles querem o território, eles lutam por território. E aí o crente tem que ser muito macho, tem que ser muito forte mesmo,
Porque alguém tem que vencer, alguém tem que dominar aquele território. E ali não foi fácil, mas com jejum e muita oração. Jesus disse que essa casta de demônios só sai com jejum e muita oração, né? Muita oração. E aí, graças a Deus, eles expulsaram aqueles demônios, mas não foi fácil, foi uma guerra, uma batalha terrível. Terrível, terrível, terrível. Não foi fácil, não foi fácil. Nem esses testemunhos que a gente vê aí. Terríveis, terríveis, são adoradores de demônios. Eles não se arrependem da feitiçaria, não se arrependem da macumba, do homicídio. Está escrito em Apocalipse. Eles não se arrependem de adorar os demônios, de adorar, enfim, das feitiçarias, das macumbas, do pecado, da iniquidade. Não se arrependem, não se arrependem. Jesus vai estar ali castigando, punindo, mas não vão se arrepender, não adianta, não adianta, não vão se arrepender, não adianta.